Olá, todo mundo. É, a gente vai fazer uma aula de Excel hoje. Bom ver vocês de novo e eu espero que vocês aproveitem. Oi, galera. Você me lembra? Eu sou o Mirko e agora eu vou falar sobre alguns objetos do Excel, como compreender como formatar as células no Excel, aprender a inserir e excluir células, linhas e colunas. A Clarissa vai falar sobre as equações simples depois. Então, eu vou mostrar agora o meu Excel. Espero que você pode ver o meu Excel agora. Me pode confirmar aquela lista que você pode ver o meu Excel? Sim, eu tô vendo. Perfeito. Então, a primeira função do Excel é compreender como formatar a célula no Excel. Mas eu preciso falar algumas palavras sobre o que é o Excel. Então, hoje vamos aprender sobre algumas funcionalidades básicas do Excel, que é uma ferramenta poderosa para organizar e analisar dados. Sobre a formatação das células, eu vou iniciar sobre a seleção das células. Então, todas essas são células. Então, todas as células têm um nome. Por exemplo, essa célula é A1, essa é B1. Obviamente, o resto da célula é sempre com uma letra e com um número, number. É como a matriz. Então, para selecionar uma célula, basta simplesmente clicar nela. Para selecionar um intervalo de células, simplesmente nós precisamos clicar e arrasta o mouse sobre as células desejadas. Por exemplo, eu vou clicar com o tasto esquerda, on the left. Eu posso ir em essa direção, eu posso ir em toda essa direção que eu preciso, eu posso ir, eu posso selecionar toda a célula que eu preciso, tá bom? Para selecionar uma linha inteira, simplesmente precisamos clicar no número da linha à esquerda, por exemplo, o 2. Eu vou clicar no número 2. Então, eu selecionei toda a linha. Para selecionar uma coluna inteira, simplesmente vou clicar na letra da coluna no topo, por exemplo, na F. Eu clico na F, então eu seleciono toda a coluna F. Agora vou falar sobre a alteração de fonte. Para mudar o tipo de fonte, simplesmente nós precisamos selecionar a célula ou o intervalo das células. Agora eu vou selecionar simplesmente uma célula, por exemplo, Alice Castro, ok? Vá até a barra de ferramentas, escolhe a fonte desejada. Por exemplo, eu posso mudar a fonte do texto. Eu posso mudar quanto grandes o texto vai ser. Eu posso mudar a cor do texto, selecionando aqui. Eu posso talvez mudar a cor da toda a célula, selecionando aqui. Então, para mudar a cor da fonte,
basta clicar, simplesmente precisamos clicar na icona de cor da fonte e escolher a cor desejada, como eu fiz. Para aplicar negrito, itálico ou sublinhado, nós precisamos usar isso funções, function options do Excel. Então, se seleciono a célula, eu posso aplicar o negrito, o itálico e o sublinhado, se eu preciso disso. Eu posso fazer a mesma coisa selecionando todas as células que eu preciso. Eu posso mudar todas as células no mesmo momento, como eu fiz para uma singola célula. Uma outra função que vou falar é alinhamento do texto. Para alinhar o texto horizontalmente, vamos selecionar uma célula ou mais células, por exemplo, uma célula. Precisamos clicar aqui. Então, vou usar os botões de alinhamento à esquerda para alinhar no top. Isso para alinhar na média da célula e isso para alinhar no baixo da célula. Então, podemos... eu vou engrandir a célula. Então, agora está no centro, no top e no baixo. Podemos centrar o texto no centro da célula, todo o centro, à esquerda, à direita, abaixo, no top. Como você prefere, como você precisa pelo seu trabalho. Vou falar agora sobre o bordas e preenchimento. Para adicionar as bordas da célula, basta selecionar as células desejadas e clica na icona dos bordes, escolha o estilo da borda. Então, como already I did it here. So eu vou falar sobre o próximo, a inserção de elementos. Para inserir, podemos inserir algumas coisas nas células. Para inserir novas células, simplesmente nós precisamos selecionar onde desejamos inserir. Vamos clicar como botão direito e escolha inserir. Então, eu vou na célula. Com o botão direito eu vou vir isso. Eu vou selecionar Insert no inglês ou inserir no português. Então, eu vou clicar no Inserir. Para adicionar uma nova, então eu posso selecionar, posso decidir se eu quero a célula no top, como linha, como célula, como coluna. Se eu necessito criar uma nova célula no top ou no baixo da célula que atualmente existe. Então, por exemplo, eu vou criar uma nova linha. Eu crio uma nova linha. Eu posso criar uma inteira coluna. Então, eu crio uma inteira coluna. Eu posso criar simplesmente shift cell down, so I can just move essa célula no baixo ou no ou posso fazer a mesma coisa, escrever alguma coisa ou eu posso simplesmente criar uma nova célula e mudar a existente no baixo ou no top. Depende de qual é a função que você precisa fazer. Agora eu vou falar sobre a exclusão de elementos. Então, para excluir células, simplesmente nós precisamos selecionar as células que desejamos remover.
clicando com o botão direito, da mesma maneira como a criação, mas agora nós vamos clicar sobre o excluir e vamos selecionar a direção do deslocamento das células restantes. Então, eu vou na célula que eu criei, vou clicar com o botão direito e vou para o delete, que é o excluir no português. Então, eu clico com a esquerda, com o botão esquerdo no delete e eu posso aplicar a mesma função que eu usei para a criação da nova linha, da nova célula. E para remover uma linha, basta clicar com o botão direito. Então eu posso cancelar toda a linha ou toda a coluna, como eu preciso. Então, por exemplo, eu vou clicar sobre cancelar toda a linha, entire row. Então eu cancelei toda essa linha. Ou eu posso cancelar toda a coluna ou a linha simplesmente clicando como eu mostrei antes, sobre a letra para a coluna ou o número para a linha. Vou clicar o botão direito sobre a coluna e vou delete. Eu posso eliminar diretamente com isso. Eu posso fazer a mesma coisa por insert, então para a criação e para a linha para a coluna. Então, agora vou criar uma linha, simplesmente eu criei, e vou eliminar essa linha, delete, e também esta linha. E agora, a Clarissa, eu espero que você me entendeu, meu português, porque eu não sou nativo do português. Se você tem algumas perguntas, me pode perguntar para a mensagem. E agora a Clarissa vai falar sobre as questões simples do Excel. Obrigado. Eu vou precisar compartilhar minha tela também, porque senão vocês não vão ver o meu cursor. Então, deixa eu compartilhar aqui. E Mirko, me confirma se tu estiver vendo. Sim. Tá. Então, no Excel, a gente pode fazer diversas fórmulas e diversos cálculos, tá? E a forma da gente fazer isso é usando as funções. Tem funções que são de diferentes tipos. Como é que eu sei quais são as fórmulas que eu posso usar? Aqui em cima tem uma abazinha que se chama fórmulas. Essas fórmulas, você vai ver que elas estão divididas por tipo. Então, é de lógica, é de texto, é porque eu quero pesquisar numa base de dados, é financeira. Então, aqui você vai ter as diferentes fórmulas que você tem cadastrada aqui, que você pode usar. Então, você pode buscar elas por aqui, ou você pode diretamente incluir elas escrevendo, né? Então, você seleciona a célula que você quer que a fórmula apareça e vai escrever. Para começar a escrever essa fórmula, você tem duas opções. A opção 1 é você selecionar já diretamente aqui uma fórmula. Então, vamos supor que eu queira uma de matemática, eu quero uma de somar, por exemplo. A gente vai explicar direitinho como é que a gente usa essa função, mas eu quero, por exemplo, de somar. E vai aparecer aqui e eu digo qual é o número que eu quero somar. Eu posso somar o número diretamente ou eu posso somar o valor de uma célula. Então, se eu boto aqui, por exemplo, somar 10 com o segundo número, com a idade de Ana Clara, por exemplo, selecionei a idade de Ana Clara que está na célula B6. Então, aqui, o que tiver na célula B6. Ok, então aqui vai me aparecer 10, vai me aparecer 20, que é 10 mais o que está na célula B6. Se eu mudo a idade da Ana Clara, por exemplo, não, a idade da Ana Clara é um erro, não é 10 anos, é 12 anos, por exemplo. Então, automaticamente, na minha fórmula aqui,
vai mudar de 20 para 22, ok? Eu vou só excluir isso aqui para a gente voltar para que aqui no final fique tudo alinhadinho. Pronto. Algumas fórmulas, elas são de matemáticas, mas outras podem ajudar a gente quando a gente estiver trabalhando com nomes de pessoas, com dados, com questões que não são números, que são mais qualitativas. Uma dessas funções que ajuda muito a gente no dia a dia é que dia é hoje. Então, eu quero saber qual é o dia de hoje ou fazer alguma referência à célula de hoje. Por exemplo, quantos dias falta para o aniversário de alguém? Ou quantos dias faltam para uma determinada prova? Ou quantos dias passaram desde o ano novo? E para fazer essas referências, a gente vai usar a função hoje, né? Então, a gente bota igual, hoje, abre parênteses, fecha parênteses. E automaticamente vai me voltar o dia de hoje. Então, a gente está gravando isso dia 11 de fevereiro de 2025, e esse é o valor que vai aparecer aqui. Amanhã, se eu abrir esse Excel e essa fórmula do jeito que está, não vai mais aparecer 11, vai aparecer dia 12 de 2 de 25, certo? Você pode escrever diretamente aqui na célula ou nessa barrinha aqui em cima. Tanto o que você quer escrever, né, um texto qualquer, quanto a fórmula. A outra fórmula que a gente vai trabalhar hoje é a fórmula dia. Então, por exemplo, né, eu tenho aqui a data de hoje, mas eu quero saber não a data completa, eu quero saber só o dia de hoje. Então, boto igual, dia, abre parênteses e número da série. Toda vez que eu fizer isso, vai aparecer o que é que a fórmula está esperando. Então, nesse caso, ele está esperando que eu diga uma série, né? Então, um número de série, que é esse aqui, que é a célula onde está a informação. Se eu boto isso, deve aparecer 11. Então, hoje é dia 11. Também há uma função que é chamada mês. Quando eu seleciono mês, ela vai aparecer a mesma coisa. Então, eu seleciono qual é a célula que tem a informação que eu quero o mês daquela data em específico. Então, já mudei aqui para o mês 2. Então, a gente está em fevereiro. E o ano, a mesma coisa. Igual, ano, abre parênteses. Então, o dia 11, o mês é 2 e o ano é 2025, certo? Então, essas são as principais com relação a datas. Mas e se eu quero contar, por exemplo, a quantidade de alunos que eu tenho? Então, eu vou usar a função contar. Então, conte. Então, eu posso contar valores, contar se alguma coisa ou contar números. Então, nesse caso, eu vou botar contar valores. E aí ele já aparece o que é que ele está esperando de você. Então, você pode ir selecionando célula a célula, né, dos valores que tem, ou você pode simplesmente clicar na primeira célula e arrastar até onde você quer. Então, nesse caso, eu quero contar quantos alunos tem nessa sala. Então, eu selecionei e eu quero contar quantos valores existem entre a célula A2 e a célula A21. Ah, Clarissa, mas isso é só ver e fazer começa no 2, termina no 21, são 20. Não. Se, por exemplo, tiver uma célula branca aqui, então eu posso ter uma tabela enorme e que alguma célula esteja vazia. Então, já não me conta essa célula que está vazia, não tem valor. Então, de 20 passou para 19. A outra fórmula que a gente vai usar é a média. Então, qual é a média de idade dessa turma? Então, média. Eu vou a mesma coisa. Vou escrever aqui em cima para ficar diferente agora. Igual a
média. Atenção com uma coisa, tá? O Excel, ele reconhece acentos. Então, no caso de média, por exemplo, tem que colocar o acento no E, tá? Então, média, abre parênteses, e aí eu tenho que selecionar qual é o conjunto que eu quero que ele faça a média para mim. Então, eu seleciono aqui quais são os números, fecho parênteses. Então, eu sei que a média dessa classe é de 9,85 anos, certo? Outra função que a gente usa muito, muito, muito é a soma. A soma eu posso fazer de duas formas diferentes. Eu posso botar igual e eu seleciono a idade de um, o valor de um, mais o outro, mais o outro. E assim eu vou somando um valor a cada valor. Ou eu posso simplesmente usar a função soma. Então, igual, soma, abre parênteses e seleciono. Então, se eu somar a idade de todo mundo que está nessa sala, quantos anos eu teria? Pois eu teria 197 anos. Da mesma forma, eu tenho uma função lógica, por exemplo. Então, essas aqui são funções matemáticas, mas eu tenho uma função lógica. Então, por exemplo, a função se. Como é que é a estrutura da função se? A função se, ela vai me dizer se alguma coisa é verdadeira, você tem que fazer outra coisa. E se é falso, você vai fazer uma outra coisa. Dá um exemplo para ficar mais claro. Então, se eu boto aqui, igual, se a célula do sexo aqui, que pode ser F ou M, né? Se essa célula aqui for igual a F, por que eu estou botando entre parênteses? Porque é um texto. Se fosse valor, eu ia poder, se fosse número, eu ia poder botar direto. Como eu estou falando de texto, então eu tenho que botar entre parênteses. Já já a gente faz um exemplo usando o número também. Se a célula C2 é um F, é igual a F, ponto e vírgula. Então, o que é que ele faz se esse valor for F, se esse valor for verdadeiro? Eu escrevo menina, por exemplo. Menina. E se o valor não for F, eu escrevo menino. Fecha parênteses. Se é texto, entre aspas, tá? Então, menina. Ah, Clarissa, mas eu quero fazer isso para turma inteira. Eu vou ter que digitar essa fórmula para tudo? Não. É só, tá vendo que tem um quadradinho aqui no cantinho? Seleciona aqui e arrasta isso para baixo. Então, ele vai arrastar toda a sua função para baixo. Então, onde tem F, ele vai escrever menina, e onde tem qualquer coisa que não é F, ele vai escrever menino. Ah, Clarissa, mas eu quero saber, por exemplo, se tem menos que 10 anos, não pode participar dos jogos, por exemplo, ou alguma coisa assim. Como é que eu faço para saber quem é que tem mais ou menos? Então, eu boto igual. Se, teste lógico. Qual é meu teste lógico? Eu quero saber se essa idade aqui é, por exemplo, maior que 8. É número, não preciso botar entre aspas. Então, se esse valor é maior que 8, ponto e vírgula, qual é o valor se for verdadeiro? Então, se for maior que 8 anos, pode participar. E se for menor que 8 anos, menor ou igual a 8 anos, não pode participar. E a mesma coisa, vou arrastar para baixo. Então, essa pessoa aqui, a Beatriz, ela tem 8 anos, ela não pode participar. Ok? Ah, Clarissa, mas eu estou arrastando para baixo, como é que eu sei se está certo, por exemplo? Ou se eu arrastar para o lado, ela vai perder a referência da minha célula. Aqui, ó.
aqui, ela vai arrastando tudo. Então, eu posso travar a minha célula. O que significa isso? Se eu coloco aqui, onde tem B2, eu coloco um cifrão antes e um cifrão no meio, vai travar essa célula. Tá vendo que da primeira linha para a segunda linha eu mudo de B2 para B3? E da terceira para a quarta eu mudo de B3 para B4? Se eu arrastar essa célula aqui, que está B2 travado, o que vai acontecer? O B2 vai continuar. Então, independente da linha ou da coluna que eu tiver, ele vai sempre fazer referência a B2, certo? Nesse caso aqui eu não quero, vou voltar para isso. Outra coisa, toda vez que eu seleciono aqui uma função e eu seleciono aqui, todas as células que tiverem participando dessa função, elas vão aparecer aqui com uma corzinha diferente. Então, essa está em azul, aqui também está em azul. E se eu arrasto isso aqui, tá vendo que vai mudando ali em cima? Então, eita, selecionei a célula errada, era para selecionar a de cima. Depois eu consigo arrastar e eu não preciso refazer tudo, é só alterar ali algum detalhe. E essas são as principais funções as que a gente usa mais no dia a dia, assim, as mais básicas. Eu aconselho vocês a darem uma olhada aqui em tudo que é essas funções aqui que estão listadas. São muitas funções que o Excel tem. Então, eu quero somar só se acontece alguma coisa. Eu quero tirar a raiz quadrada. Quero pesquisar um texto, então me traga um texto. Quero que me traga só o começo da palavra, por exemplo. Eu quero buscar valores dentro de um montão de valores. Então, tem uma infinidade de funções que vocês podem brincar. Cada função vai ter a sua ortografia correta, né? A sua estrutura correta. Então, no se, por exemplo, ele espera 3 elementos. No caso da data de hoje, ele não espera elemento nenhum. No dia e mês, ele espera que você coloque um elemento aqui. No caso da média, ou valores, ele espera que você liste uma série de valores que você vai tirar a média, né? Ou que você vai contar. Então, tem diferentes formas, cada função vai ter a sua forma de escrever. Então, por hoje é isso. Se vocês tiverem algumas dúvidas, eu vou parar de compartilhar. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar por mensagem para a gente e a gente espera ver vocês em breve. Perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.